Ah, fala galera, narrador cripto na área. Vamos falar um pouquinho de gráfico, falar um pouquinho de BTC. E aí, estão todos vivos? Sobreviveram a esse movimento? Estão com medo? Qual que é o sentimento agora? Antes de eu começar a fazer essa análise técnica, vou pedir só para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, compartilhar o nosso conteúdo, compartilha no grupo de estudo de vocês. Né? Comenta se o nosso conteúdo tem alguma relevância, se ajudou vocês de alguma forma. Eu estou há bastante tempo falando sobre esse movimento e o movimento está acontecendo. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma através da minha leitura. Então é isso aí. Vamos falar um pouquinho de gráfico aqui, falar um pouquinho de BTC. Como eu tinha postado no outro vídeo e comentado com vocês, né, o fechamento do semanal, né, que foi ontem, ele trouxe algumas informações importantes para vocês, né? Ele veio confirmando aí aquilo que eu já estava falando há bastante tempo, que nós estávamos na retração da quinta onda e que o BTC ele poderia entrar no território de bear market. E na minha visão, na minha leitura, o BTC entrou no território de bear market, tá? Ele está dentro de uma zona de bear market. E lá em minha sala VIP eu tô comentando, tô compartilhando aí com todos os assinantes, né? Qual que é a melhor estratégia dentro desse cenário, tá? Eu acredito, eu acredito que o BTC ele vai, é difícil falar de preço, né? Ele vai chegar no preço tal, ele vai chegar no preço tal. Mas eu acredito que o BTC ele vai caminhar para chegar próximo dos 60k, 60 mil dólares. Então eu acredito que nós vamos, esse movimento, essa correção, esse território de bear market, pode fazer com que o BTC ele caminhe aí, ele faça um movimento na direção dos 60 mil dólares, tá? Então nós temos que ficar de olho como é que, a princípio nós temos esse movimento aqui intermediário, vamos ver como vai se comportar esse canal, e aí nós vamos ajustando aqui no decorrer do caminho, tá? Eu acredito que o BTC ele tá fazendo esse movimento, né? Swing de baixa, perdemos alguns pontos importantes, tá? Essa perna de baixa aqui, ele marcou, ele marcou aqui a LTB e a linha de canal, essa linha de canal curta e essa LTB curta, tá? Mas eu tenho uma média móvel aqui para mim que ela é um indicador que eu utilizo também, e aí eu preciso saber se ele está puxando para baixo, se esse canalzinho aqui intermediário, esse canalzinho um pouco mais estreito, se ele vai ser ampliado. Então, aonde que nós vamos bater para formar se esse canal mais amplo acontecer. Então nós estamos dentro desse canal, né? Pequeno aqui, um pouco estreito, e por enquanto está respeitando. Se ele for respeitar esse canal estreito, ele pode voltar e buscar a LTB em algum momento. Se ele perder essa linha de canal aqui do canal estreito e formar para baixo, ele vai ampliar o tamanho desse canal. E aí nós precisamos ver onde que ele vai segurar e aonde vai ser o pullback dele, tá? Esse é o movimento aí dentro do. Esse movimento que pode acontecer é um movimento primário, né, numa mudança de tendência, né? O ativo ele está entrando no movimento secular e aí nós temos várias fractais dentro de um movimento maior, mais amplo. Nós temos várias fractais menores, né? Que elas começam a movimentação numa fractal menor e aí ela vai revertendo, vão puxando todas. E agora ela puxou a fractal do semanal, né? Ela puxou a fractal do semanal, que esse é o movimento mais longo, é um movimento secular aí, que pode durar aí de 6 a um ano e meio. Eu não sei por quanto tempo o BTC ele pode ficar aí dentro de um território de bear market, nesse movimento de bear market, tá? Então é importante você, na minha opinião, ter caixa, né? Comprar aos poucos. E aí eu tenho uma estratégia que eu utilizo, que eu compartilho lá em nossa sala VIP.
Mas eu gostaria que vocês comentassem, deixassem o comentário de vocês, né, no vídeo, né, toda a leitura que nós fizemos durante esses últimos meses, que eu estou há bastante tempo falando, e aí vocês podem perceber, observar aí, num contexto geral, os outros criadores, não que eu me importe, né, que eu assisto, porque eu faço parte do mercado, e aí eu vou vendo o sentimento de mercado de tudo que está acontecendo, mas a minha leitura é simplesmente pelo gráfico e eu não sigo outro ponto a não ser o gráfico, tá? Mas eu gostaria de saber qual que é a opinião de vocês agora, vendo esses criadores de conteúdos extremamente grandes, perdido, não sabendo em que direção o que tá, não sabendo o que está acontecendo de fato, né? E aí uma transferência de responsabilidade no sentido de ficar exaltando ali uma euforia, e quando acontece esse movimento assim mais forte, essa puxada mais forte, né, esses criadores de conteúdo eles começam a chamar os seus seguidores de incompetente e usam umas palavras que chega até a ofender, né? Porque o seguidor ele tá ali acompanhando o trabalho do cara, da pessoa, né? Deposita ali uma fé, né? Na pessoa, não que a tomada de decisão de comprar ou vender é individual, eu sei, mas há uma exaltação, né? Não há um gerenciamento de risco, né? Uma análise com uma gestão de risco, né? Que esses criadores de conteúdos com canais maiores, eles se preocupem, né? Uma gestão de risco, ainda mais quando o ativo chega nesse ponto de mercado, né? Há uma exaltação muito grande, e aí quando acontece essa puxada e aí a galera fica desesperada, eles te chamam de covarde, de fraco, né? Eles chegam a humilhar, cara. Eu fico impressionado que eles fazem um FUD enorme para alta e depois eles te humilham falando que tu é incompetente e tal. E aí eu queria ouvir a opinião de vocês, o que vocês têm achado, estão se sentindo, né, um sentimento de desconforto, de mágoa por acompanhar essas pessoas durante tanto tempo e num momento tão difícil ali que era para ter uma orientação pedagógica no sentido de gráfico, você ainda é humilhado, tá? Eu gostaria do comentário de vocês, o que vocês estão achando de tudo que está acontecendo, e é isso aí, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, uma análise rápida aqui só mostrando para vocês a direção que o mercado pode ir, que ele está caminhando, o setup que ele vem desenhando graficamente, e falando um pouco desse sentimento, qual o sentimento que vocês estão nesse momento com tudo que vem acontecendo aí, né, nessas últimas semanas, nesses últimos meses. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por enquanto é isso, narrador Cripto na área, tamo junto e obrigado pela paciência.